Salve, salve nação, saudações, estava eu aqui feliz gravando o vídeo, né, falando da vitória de Flamengo e América Mineiro e chegou a notícia agora ao vivo no programa Futebol 90 da ESPN Brasil de que o Flamengo tem vários desfalques e nem viajam para enfrentar o Tolima pela Libertadores, jogo da quarta-feira às 9h30 da noite. Infelizmente, galera, tem uma lista de jogadores que nem vão viajar por causa dessa doença maldita. Fizeram os testes e deram positivo. Vamos lá então, vou soltar aqui o vídeo. A Dani recebeu a mensagem ao vivo no programa, né? E ela vai começar a falar sobre este tema. Cara, temos vários desfalques e isso pode prejudicar bastante aí o Flamengo na escalação, né? Ai, caramba, hein, cara? A gente, depois de uma vitória boa de 3-0 em cima do América Mineiro, vem aqui fazer um vídeo feliz e a gente se depara com um tipo de notícia dessa. A gente não tem um dia de paz, né? Que coisa, é uma sina isso, é impressionante. Tá repreendido por Deus isso aí, pelo amor de Deus. Vamos pensar positivo que vai dar tudo certo. Créditos de vídeo é da ESPN Brasil, link na descrição, canal aqui do YouTube, Grupo Disney. Simbora, galera, nem like eu pedi, cara. Vamos lá. Eu vou pegar a informação do colega do Caê Mota, do Globoesporte.com, porque é uma pessoa que eu confio na apuração. Não é oficial, o Flamengo não divulgou nada por enquanto, mas a informação do Caê dá conta do seguinte: o Flamengo tem baixas por Covid para viagem para a Colômbia pela Libertadores. Os goleiros Diego Alves e Matheus Cunha positivaram, assim como o jovem Cauã que foi relacionado. Há outros casos ainda por confirmar, e aí ele atualizou a informação agora. William Arão e Fabrício Bruno são outros que positivaram nos exames realizados na manhã dessa segunda no Ninho. A comissão cogitou chamar o jovem Daniel Cabral, que também está com sintomas. O Flamengo só tem Thiago Maia e Andreas de volante. João Gomes está suspenso, que era o que a gente já tinha falado aqui. Nossa. Dá uma complicada, hein, para formatar esse Flamengo para o jogo fora de casa contra o Tolima. Quase. Mas eu acho que num primeiro momento, como é que a gente estava desenhando o Flamengo para o jogo de ida? João e Thiago, só que o João não pode jogar, tá suspenso. Isso. Você pensava em Thiago e Arão ou Thiago e Andrés? Thiago e Andrés. Thiago e Andrés e a Arrascaeta fazendo esse terceiro homem do meio campo. A minha questão não é nem essa, a questão é que se acontece alguma coisa durante a partida, eu acho que dá uma complicada de opções, mas não necessariamente esse desenho do desenho inicial, não. Agora, você está viajando sem goleiro, você está viajando sem reposição, você não sabe se você pode ter um outro... Porque isso a gente sabe como é que funciona a Covid, né? Tem um positivo hoje, tem jogo quarta-feira à noite. Alguém até quarta-feira de manhã pode apresentar um sintoma. Isso é claro que qualquer surto em qualquer ambiente é uma preocupação, mas fala, Zé. Não, sobre o meio-campo aí, eu acho que ele iria com 3 volantes. Com o Andréas, com o Arão e com o Thiago Maia. Era uma possibilidade. Eu acho que na cabeça do Dorival, sim. Eu tô falando mais do que a gente até desenhou como poderia ser um Arrascaeta um pouco mais solto. Mas eu também acho, né? E agora, por força da situação de Covid... Qual que é a lista atualizada de desfalques do Flamengo? Para agora, final de semana, para o jogo... Meio de semana. Agora, com as informações até que a Dani traz... Arão fora, Fabrício fora. Arão fora, Fabrício fora... Diego Alves e o Matheus Cunha, que seria o segundo e terceiro goleiro, fora. O João Gomes está suspenso. João fora, ou seja, são 3. O Hugo está à disposição. Sim, o Hugo em tese seria o segundo goleiro. Segundo goleiro, tá. Daniel Cabral. Vamos lá. De zaga, Davi Luiz. Pode jogar. Pode jogar. Pode jogar. Davi não pode ser uma opção improvisada como um volante? É uma boa saída. Pode ser. Para uma necessidade, tá? Não para saída de jogo. Boa... Eu acho que é uma boa alternativa você pensar. Ele não entregou nada para me falar. Ele vai bem ali. Não, e nem treinou para isso. Estou dizendo que, pelo que ele já fez de carreira... Você tem um mata-mata pressionado. Você improvisa o Davi que está em uma fase, você vai... Não. Tô dizendo, o que a Dani falou do decorrer do jogo. Necessidade. Você inicia o jogo, deseja mal do jogador, mas machuca alguém, dá alguma coisa, você precisa fazer uma movimentação. Eu não começo com o Davi, nem na zaga, nem na volante. Zé, eu não tô dizendo titular, Zé. O que eu tô falando é na possibilidade que a Dani colocou. Você vai olhar para o banco, você precisa de um cara para tentar suprir a carência, Deus me livre, aí de um Thiago no decorrer do jogo não consiga jogar, ou o próprio Andréas. Decorrer do jogo. Decorrer do jogo. Decorrer do não jogo. Dá pra... Eu acho que na emergência. Eu acho que o Davi, acho que o Davi Luiz ele é mais confiável como um volante do que como um zagueiro. Então. Porque como volante, o Flamengo ainda tem o zagueiro para se defender. O Davi Luiz como zagueiro hoje, infelizmente, no mano a mano, em termos de posicionamento, nós estamos vendo que ele tem muitas dificuldades.
né? Então, no meio-campo, talvez ele consiga, porque ele sabe jogar, né? Ele tem um bom passe, ele sabe fazer inversão de jogo, e aí você acaba compensando em determinados momentos. Mas o grande problema é esse, é que os erros do Davi em relação a mano e posicionamento é na zaga. E na zaga é a última possibilidade que você tem de evitar o gol, né? Então, se você falha como zagueiro, o atacante praticamente está decidindo e definindo a jogada com o goleiro. E é o que vem acontecendo com o Davi Luiz. Talvez como meia, como volante, por conta da necessidade do Flamengo agora, por conta dessas ausências, talvez ele possa jogar, porque o Davi já jogou, né, nessa posição, não seria novidade, né? Sim. Eu acho que é nesse quesito. Eu entendi o que o Filipão trabalhou com ele como volante, né? No sentido de necessidade. Ele também jogou muito no zagueiro também. Sim. Não, assim, não dá para descartar essa possibilidade que vocês estão falando, pelo amor de Deus, eu titular. não considero assim nenhum absurdo a gente pensar... Um surto faz você rever tudo. É isso. Você planejava, tinha um plano para o jogo. Você perde 5, 6, 7 jogadores, é um outro plano. Muda tudo para o melhor elenco que você tenha, como é um elenco muito bom que o Flamengo tem. Então, assim, não dá para descartar a possibilidade do Davi Luiz ser volante quarta-feira, ou em algum momento do jogo ele jogar como volante. O Dorival tem essa opção, pode acontecer. Agora, um detalhe importante, o Tolima ontem perdeu de maneira traumática o título colombiano. Sim. O Tolima perdeu o primeiro jogo em Medellín, 3-1 para o Atlético Nacional. Abriu 2-0, teve um pênalti que daria o título para o Tolima. Perdeu o pênalti, teve um jogador expulso. O Atlético Nacional fez o gol do título aos 49 do segundo tempo. Né? Fez o gol e acabou. O 2-1, né? Então, assim, também aí o jogo de quarta-feira que a gente vai ter de observar como vai ser a reação do próprio Tolima. Fez uma fase de grupos muito boa, ganhou do Atlético no Mineirão, mostrou um time muito, muito perigoso, muito direto com a bola. E agora perdeu o título em casa para o Atlético Nacional ontem na Colômbia. Depende muito de velocidade, né? Por isso que é um jogo que o Flamengo ele pode travar o Tolima dependendo do posicionamento e das peças que o Dorival tem à disposição. Você lembra... não, desculpa, você não estava aqui na semana passada. Você lembra quando a gente entrou num debate aqui da semana passada? No pré-jogo de Flamengo e Atlético, eu até não tinha tanta certeza, não, porque o Flamengo vai se fechar, o Atlético com a bola. Sim. O Flamengo não consegue, o Flamengo joga com a bola, é da natureza desse Flamengo ter a bola. Sim. Se você vai despedaçado nessa fase da transição, você está perdendo a opção de volante, você não sabe qual é a sua dupla de zaga titular. Se você se lança, o Prati lembrou muito bem, eu também estou com ele. Para mim, entre os segundos colocados da Libertadores, foi quem jogou o melhor futebol, para mim. E não só pelo jogo contra o Atlético na última rodada. Então, você... fora de casa. Tirando os brasileiros, para mim, depois do Boca, é o adversário mais complicado. O Boca tem muito brasileiro, é pior, tem muito da história do que pode fazer e dificultar. Com bola, o Tolima jogou mais bola que o Boca na primeira fase. Aí você chega ali nessa situação, você tem problema de transição, já é uma característica. Você tem problema na sua zaga, já é uma característica desse time. Você vai se lançar? Eu não consigo ver o Flamengo lá atrás paradinho. Sim, não é uma característica do time, não. Você vai se lançar contra um time muito agudo, vertical, rápido em casa. Ele é isso. Eu acho que o cenário é complicado. Eu não acho que é um time técnico. Eu fiz Tolima e Emelec. Eu comentei aqui antes de sair de férias. É uma equipe que aconteceu. O Emelec foi pro jogo igual o Flamengo foi. O Emelec vai pro jogo. Ele saiu, se lançou, tal, característica do Emelec, né? É um time limitadíssimo e ainda se torna mais porque ele se abre todo. Então, se você se abre todo sendo limitado, você obviamente vai dar mais espaço. E ele tomou 2 gols de velocidade. Então, o Tolima tem Lucumi, tem o Ibarguen, que é um jogador que não é tão veloz, mas é inteligente, é um ponta, joga um pouco mais por dentro. Caicedo, o Rangel. Então, o Rangel é um jogador perigoso, porque o Rangel é o cara que gira, aquele centroavante de movimentação. Então, o Tolima é um time que ele gosta de espaço. Se você não der espaço, não pensa jogo. O que o Flamengo tem feito ultimamente? Ele tem dado o quê? Espaço. Exatamente. Esse é o problema. Então você tem que inverter com o seu time desmantelado... Tolima é força. Exato. Tolima é força, combate, pegada meio campo, vira a orelha, os caras morde. Pum, velocidade, Lucumi. Então assim... Eu acho que a preocupação souber ser inteligente para fazer aquele jogo, para tentar amarrar o Tolima, para não entrar na pilha desses caras que eles vão jogar para desestabilizar... Vai muito do psicológico. É que aí a gente vai voltar Para você que ligou a televisão agora, a gente está com a informação aqui. A informação foi dada pelo Caê Mota, dizendo que William Arão, Fabrício Bruno estão com Covid, assim como os goleiros Diego Alves, Matheus Cunha, o Cauã da base também estava relacionado para a partida. A comissão cogitou chamar o Daniel Cabral para essa lista, mas o Daniel Cabral também está com sintomas. Qual a preocupação? Os que estão positivados não têm tempo hábil de voltar até quarta-feira por conta do protocolo. Os que estão negativos
negativados podem aparecer com sintomas nessas 48 horas que faltam para o jogo do Flamengo. Daqui a pouco eu vou mostrar aqui a entrevista do Gabriel. Perdeu o pênalti, vaiado no Maracanã. Mas, ô Zé, e aí só para arrematar aqui em cima do que o Facincani falou desse Tolima, os 3 volantes que você diz talvez fossem mais uma solução para organizar também defensivamente. A gente sabe da qualidade do Andrés para atacar, mas também defensivamente, né? E aí, quando você perde esses nomes e essas possibilidades, vou juntar isso, Zé, com a questão da cabeça. Porque eu acho que quando você tem um surto como esse, tão pouco tempo antes de uma partida, fica todo mundo meio mexido, não fica? Fica, Dani, até porque ninguém sabe quem tem, né? Você muitas vezes pode não ter sintomas e estar positivado, né? A gente já cansou de ver esse tipo de situação. E o Dorival tem que procurar o melhor para o Flamengo em termos de resultado. Mas são 180 minutos. Mas numa competição como essa, no primeiro minuto você pode definir uma classificação, né? Porque você toma um gol, muda toda a sua forma de jogar, te condiciona determinadas situações. O Flamengo não vive um momento legal, né? Não é um momento como o de 2019, que estava perfeito. Não, o Flamengo tem dificuldades. E isso pode realmente, de fato, afetar o desempenho do Flamengo. Quando eu falei sobre 3 volantes, eu falei antes mesmo da própria notícia, porque eu acredito que o Flamengo jogou melhor contra o Atlético Mineiro, né? Quando ele coloca 3 volantes ali com essas características, ele se organiza melhor e dá uma liberdade maior para determinados jogadores. Então, se você vai jogar fora com o Tolima, dependendo do que acontece e a reação do Flamengo, se toma um gol ou se fica desorganizado da forma como nós estávamos vendo em relação à defesa, meio campo e ataque, e expondo a defesa para um contra-ataque, como foram os gols do Atlético Mineiro. O Facinca falou sobre as características dos jogadores do Tolima e realmente são jogadores de velocidade que procuram sempre ficar ali na última linha com os zagueiros para postar a corrida. Seria mais um risco, né? Então vamos ver o que o Dorival vai fazer para justamente tentar tirar esses pequenos problemas do Flamengo, que quando eles são somados, eles se transformam numa bolinha de neve que depois se torna uma avalanche dentro do campo. Já. Tá aí, galera. Nossa, cara, eu tô sem acreditar até agora. Depois de tanto tempo sem Libertadores, agora que vai começar as oitavas de final, alguns jogadores do Flamengo testaram positivo para essa doença maldita, cara. Que coisa triste, cara. Não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar, né? Daniel Cabral, João Gomes, que está suspenso, Diego Alves, Matheus Cunha, Fabrício Bruno, William Arão, todos eles são desfalques confirmados. Todos eles. O João Gomes é porque ele levou o cartão amarelo, né? Então ele já estava suspenso. Os outros jogadores testaram positivo. Agora eu fico me perguntando, faltam mais de 48 horas para o começo do jogo. Se até lá mais alguns jogadores testarem positivo, Deus o livre, tomara que não. Nós estamos ferrados, cara. Vocês ouviram que os caras aí falaram sobre o time do Tolima, que eles são rápidos, né? Que eles têm jogadas rápidas pelas laterais, e eles têm muita força física e é um time que vai para cima. E eles vão para cima de time que deixam espaços. E o Flamengo, quando avança, o Flamengo não é compactado na hora de voltar, ele deixa espaços. Então é um perigo jogar fora de casa contra o Tolima, contra um time rápido, contra um time forte, né, fisicamente. É um perigo, cara. E a gente tá com muito desfalques no meio-campo. João Gomes, William Arão, Daniel Cabral, a gente tem o Thiago Maia e a gente tem o Andreas Pereira, que nem vai mais jogar no Flamengo. Este será o último jogo do Andreas Pereira, né, cara? Poxa vida, hein? Galera, vamos rezar, orar, vamos acreditar, vamos fazer uma força, né, com o que a gente acredita, para que o Flamengo possa trazer pelo menos um empate de lá da Colômbia, porque o empate é um resultado bom. O empate seria um resultado legal para a gente vencer aqui no Maracanã, no jogo da volta na outra semana. Valeu, galera! Infelizmente, a gente está aqui para trazer notícias alegres e notícias ruins como essa, né? Mas faz parte, fazer o quê, né? A gente não escolhe
que notícia que quer dar. As coisas acontecem e a gente tem que trazer aqui para vocês. Saudações e até o próximo vídeo. Valeu, fui!